A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. O quê? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Vou precisar da sua ajuda. Vamos louvar ao Senhor. Vamos cantar juntos esse canto. Eu te agradeço, Deus, por lembrar de mim e pelo teu. Se alguém aí do seu lado não estiver cantando, dá uma cutucada nele e fala: vamos louvar o Senhor, vamos lá. O quê? Eu sou Deus, eu sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e eu te agradeço, Deus, porque não me deixou morrer, nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não desiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e Boa noite, irmãos. É um prazer poder estar de volta. Eu passei 2 domingos fora porque fiz essa viagem que durou 9 dias, então contemplou um sábado. Eu cheguei numa outra segunda-feira, então foram 2 domingos longe da igreja, longe da família, mas Deus, como é misericordioso, nos trouxe de volta. Eu estou grato a Deus por ter tido essa oportunidade. Eu recebi esse convite para participar da viagem missionária e em todo esse tempo de 37 anos de vida cristã, porque é o tempo que eu tenho de nasci no lar cristão, nesses 37 anos eu nunca tinha despertado para uma viagem missionária. Isso começou ano passado, quando eu recebi um convite de um primo meu, o pastor Frederico, que é pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, já esteve aqui inclusive pregando na nossa igreja.
e ele me convidou para participar dessa viagem, e chegamos à conclusão de que, de fato, eu deveria participar desse momento, dessa oportunidade. Ano passado esteve em Medellín, nesse mesmo trabalho. No ano passado, ele esteve lá com um grupo de 5 pessoas, mas ele não organizou o grupo. A Junta de Missões Mundiais pediu para que ele participasse, levando as pessoas que já estavam dispostas a ir, e ele fez essa viagem no ano passado, e ele sentiu o desejo de voltar esse ano com um grupo para atender necessidades que ele entendeu. Eu vou explicar um pouquinho para os irmãos, de forma rápida, como foi isso. Esse é o mapa da Colômbia, né? Todos já conhecem onde fica esse país, um país do norte da América do Sul, e a cidade de Medellín não é a capital, fica cerca de uns 450 quilômetros de Bogotá. E por que Medellín? Porque lá em Medellín fica a sede de um projeto da Junta de Missões Mundiais chamado PARI. Esse é um projeto, é um programa de recuperação de viciados em drogas, e álcool e drogas, e esse projeto ele é mantido pela Junta de Missões Mundiais. Lá tem uma missionária brasileira e outros voluntários que dão assistência e suporte ao projeto, juntamente com outras igrejas colombianas, lá e de Medellín, que também ajudam nesse projeto. E nós fomos lá com a intenção de apoiar o trabalho. É um trabalho que já existe, então, e fomos para ajudar no discipulado, estar com os internos no dia a dia, mas essas viagens elas são mais para engrandecimento nosso do que para engrandecimento de quem está lá. O trabalho de Deus ele continua, nós voltamos e o trabalho continua, mas nós saímos engrandecidos e cada um teve uma experiência pessoal nessa viagem. Esse é o grupo, esse que está à frente é o Frederico, o pastor Frederico, meu primo, e o grupo que está ali atrás fomos 15 pessoas, e eu, de Macaé, um do Rio Grande do Sul, mais 6 pessoas da Primeira Igreja Batista Nova Iguaçu e mais 6 pessoas de Vila Velha. Isso é o que a gente encontrou lá. Na realidade, isso não faz parte do projeto em si, mas o que chama atenção em Medellín é que as pessoas que moram na rua, lá, estão na rua, 100% dos que estão na rua por conta do vício em drogas. Aqui no Brasil, a gente vê pessoas na rua, mas também, além da situação das drogas, nós vemos pessoas que estão na rua porque perderam emprego, por conta da condição econômica, não conseguiram voltar para casa, e estão com as suas famílias na rua. Lá, as pessoas, elas não estão com as famílias na rua, as pessoas estão largadas no chão. Então, isso é uma situação bem comum do centro de Medellín. Nós praticamente não saímos da região central, onde é uma grande cracolândia. Eles não chamam esse nome lá porque a droga crack não existe lá. Mas a situação é bem parecida com o que a gente conhece. Pessoas que moram na rua. Você vê, aqui em Macaé a gente conhece muito aquelas infestações de molusco, né? A calçada fica cheia de molusco. E lá é assim, só que de pessoas. Pessoas enroladas em plásticos, fedendo, pessoas sem comida, pessoas ávidas por droga. A vida dessas pessoas é viver assim. E são pessoas que estão há anos na rua, 15 anos, 10 anos, pessoas que tinham emprego, tinham formação, tinham uma profissão e abandonaram absolutamente tudo para viver nessa vida. E é isso que a gente encontrou, pessoas assim, E aí, as pessoas na rua, vai passando, lá no fundo tem gente, um grupo de pessoas sentados, e chamava muito a atenção que essas pessoas, elas consomem as drogas no nosso lado, nas calçadas, na porta ali do projeto, volta para a foto do projeto, na porta ali do projeto, pessoas consumindo. Essa é uma rua de fluxo de pessoas. As pessoas passavam consumindo drogas, assim, é algo que nós não estamos acostumados a ver. E aí nós fizemos essa foto para mostrar a fachada do projeto, Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança. É um projeto pilar da Junta de Missões Mundiais na América do Sul. Tem um outro projeto parecido com esse, se eu não me engano, no Peru. Mas esse projeto, ele é um projeto realmente que, depois que eu conheci,
eu pude ver que em todas as campanhas da Junta de Missões Mundiais aparecem fotos, inclusive pessoas que nós vimos na rua, que já estiveram nos vídeos da campanha. Esse aí, então, é o primeiro dia quando nós chegamos lá. Esse aí, todo domingo de manhã, eles fazem um culto. Na Colômbia, tradicionalmente, não existe culto domingo à noite nas igrejas, então, no projeto, o projeto obedece a essa cultura também. E esse culto do domingo de manhã, ele é o culto dos internos, que hoje são 15, com as famílias. Então, as famílias deles, que acreditam que eles estão se recuperando, porque muitas famílias não creem nessa recuperação, as famílias vão lá para cultuar a Deus com eles. É um momento de culto, e logo depois o almoço, porque eles almoçam, as famílias almoçam lá, e aí nesse dia nós almoçamos com eles em seguida. Essa foto eu tirei e fiz questão de trazer para o pastor Robson e para a igreja ver, porque nesse momento do culto, quando vai passar a pregação e a mensagem, o pastor, esse é um pastor que é colombiano e dá apoio ao projeto, ele chama as crianças, que são os filhos dos internos, para orarem, e depois eles se retiram para uma sala à parte, para um estudo bíblico próprio para crianças, mas eu achei bem interessante isso que acontece lá, a importância que eles também dão a orar com as crianças. E aí o trabalho lá com os internos envolveu basicamente estar com eles dia a dia, sair com eles, conhecê-los, falar de Deus, e muitas das vezes, quando nós íamos falar de Deus e consolá-los, eles é que nos traziam alguma palavra de consolo e de crescimento. Afinal de contas, nós estávamos indo, mas estávamos indo também para crescer e também para receber. Estávamos com saudade da família, longe, e eles também, muitas vezes, consolavam a gente. E esse é um momento do dia a dia deles. Todo dia à noite, exceto as segundas e domingos, eles têm um culto lá chamado Culto das Multidões. Eles recebem nesse dia todas as pessoas que foram abordadas durante o dia e que estão na situação de rua. Então é um culto como o que eu nunca participei na minha vida. Você vê todo tipo de gente, com todo tipo de roupa, com todo tipo de situação, e o salão de culto chega a estar pesado. E nesse momento aqui, foi uma marca do grupo, porque nós fomos e toda pessoa que entra no projeto, toda pessoa que está em situação de rua, que entra ao projeto, ela recebe um cadastro, é feito um cadastro dessa pessoa, porque muitos morrem na rua, e um dos primeiros lugares onde a polícia vai procurar nome ou alguma coisa é ali, porque as pessoas morrem como indigentes, não tem documento, e como elas passam ali em algum momento da vida, a polícia vai lá para tentar identificar essa pessoa. E aí a gente formava uma fila e recebíamos essas pessoas cantando, batendo palma. Então, todos entravam com um semblante já de preparação para um culto. E aí tem fotos aí do culto. Esse é o momento do culto das multidões. O pessoal que viajou apresentando uma peça para eles. E logo a seguir é a senha, que eles chamam. É a sopa que eles recebem lá, a alimentação. Muitos fazem somente essa refeição no dia, então eles ficam ávidos pelo culto, porque participam do culto e logo depois eles têm a oportunidade de comer. Esse foi um dia que nós tivemos uma programação à noite. Como eu disse, essas pessoas elas moram na rua, mas não comem, elas são famintas. Nesse dia nós saímos na própria rua, na rua do projeto, nós não precisamos nem virar a esquina. Na rua do projeto, nós saímos com uma panelona de leite de achocolatado e sacos de pão de forma, sem recheio, sem manteiga, sem nada. Em 20 minutos, os 15 sacos de pães e o tonel de chocolate já tinha acabado. Isso aqui é um momento que esse senhor, que é um morador de rua, ele foi recebido pelo grupo e ele usa uma máscara pintada no rosto, e ele já esteve presente numa das campanhas da Junta de Missões Mundiais. E aí o pessoal fez questão de tirar foto com ele, porque ele é famoso aqui no Brasil, e ele não sabe, né? Esse é um outro momento de culto, e que nós chamávamos de impacto. Todos os dias, no final das tardes, por volta das 5 horas, aqui era 19 horas, são 2 horas a menos, nós íamos à praça para poder falar de Jesus às pessoas. E a estratégia desse momento é porque as praças do centro de Medellín, elas ficam repletas de gente ociosa, de pessoas ociosas.
Eu nunca vi tanta gente parado, sentado em praça. Todo tipo de gente. Pessoas que estão descansando do trabalho ou esperando uma condução para voltar para casa, e também desses que moram ali. Então, nós aproveitávamos esse momento para falar de Jesus. E a estratégia era chegar fazendo muito barulho. A estratégia era chegar de alguma forma que as pessoas prestassem atenção. Então, nós chegávamos um grupo, juntando o nosso grupo dos brasileiros, mais os internos, aproximadamente umas 50 pessoas. Chegavam cantando, pulando, e aí formávamos uma roda e logo a seguir tinha uma encenação, e tinham 2 rapazes do grupo que foram com a gente. Eles fazem o que se chama como pirofagia, aquelas pessoas do circo que cospem fogo. No meio da praça, o cidadão fazia isso. Eu falei com ele: rapaz, eu não vou ficar aqui vendo você fazer isso não, porque eu vou morrer do coração aqui. E fazia esse fogaréu todo, e pessoas iam chegando, pessoas iam olhando, não entendendo. E logo após esse momento tinha uma encenação, e nós começávamos a distribuir folhetos. Então nós abordávamos as pessoas falando o espanhol que eu sei falar, aquele espanhol bem aportuguesado, mas a gente conseguia se comunicar bem, e esse era um momento em que nós convidávamos as pessoas para estar à noite no projeto, para participar do culto e também para poder ceiar, e era uma forma também de apresentar às pessoas esse projeto. E o que chama mais atenção e o que era mais interessante é que as pessoas, alguns conheciam, e também não estávamos apresentando ali não estávamos fazendo propaganda de nenhum comércio, estávamos simplesmente mostrando que Jesus é o caminho para que aquelas pessoas viciadas pudessem se libertar, e que o mais interessante de tudo que estávamos oferecendo era absolutamente gratuito, porque quem se decide por se internar no projeto não paga absolutamente nada, tudo é mantido pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Esse é um dia de confraternização com os internos. Eu tive que pedir licença ao meu empresário para poder jogar, né? Porque não é assim fácil. E lá nesse momento, nós nos confraternizando com eles, pode ir passando, a gente servia a comida para eles, nós criamos uma relação em uma semana de uma amizade muito grande, aquela relação que só o Senhor pode colocar no nosso coração. Só o amor que Deus nos dá e põe no nosso coração permite essa aproximação. Esse é um terceiro projeto uma terceira atividade que nós participamos lá, chama-se Vida em la Calle. Calle em espanhol é rua. Então existe um projeto de algumas igrejas colombianas interagindo com o PARE, que é sair pela manhã bem cedo pelas ruas do centro para despertar, acordar pessoas dormindo, com um pedaço de pão e um suco em caixinha. E aí a gente tinha algumas estratégias. Eles nos orientavam a sempre chegar, acordar a pessoa com calma, abaixado, não chegar chutando, né, obviamente. E no momento que a pessoa despertava, a gente dava para ele o pão sem papel, sem plástico, sem absolutamente nada, e a caixinha do leite já com o canudo introduzido na caixinha, porque se a gente desse a caixinha, ele venderia por droga. Então a gente já teria que dar. Quando ele recebia aquilo pronto, ele, em meio segundo, ele triturava o negócio, comia o pão, comia o suco, e vários voltavam querendo mais. E esse era um projeto que muitos tiveram experiências ali interessantes, porque alguns que são visitados pelo grupo, esse projeto já existe, alguns moradores de rua que são visitados, eles estão pela manhã na rua aguardando a chegada do grupo. Mas algumas histórias de homens deitados na rua que disseram que queriam ir ao projeto, queriam participar do culto à noite, mas ele sentia que tinha uma força que segurava ele, que não permitia ele ir. Então, uma das missionárias, que é voluntária, está lá por 6 meses, ela é de Patinga, ela disse que, ela usou uma expressão para mim que me marcou, que isso tudo que a gente via, de fato, eram situações demoníacas. E, de fato, nós estávamos ali vivendo no limite das trevas. Então, precisamos ter muito preparo, tivemos que orar. Toda noite nós fazíamos o compartilhar das experiências, orávamos, e foram momentos engrandecedores. Esse foi um momento que nós tivemos com as crianças,
foi um momento também engrandecedor, porque essas crianças, elas são frutos desses aí que moram na rua. Então, vocês podem imaginar que são crianças que têm uma infância deturpada, são histórias muito tristes. E nós tentamos, no sábado, se eu não me engano, fizeram uma festinha, levaram doces, levaram brinquedos, e uma das senhoras que toma conta das crianças, ela se emocionou tanto, aquela senhora de azul lá atrás, à esquerda, ela ficou super emocionada no dia que viemos embora, deu uma palavra agradecendo a todos, e ela entendendo que Deus quer mais, e aquilo deu forças para ela continuar cuidando dessas crianças. Eu queria rapidamente agora contar a história de alguns dos internos que nós conhecemos lá. Eu confesso aos irmãos que eu não sei dizer qual é a história mais impactante. Não sei. Porque todas são histórias impactantes no sentido de que só mesmo o poder de Deus para transformar. E esse senhor, isso nem é muito divulgado, mas esse senhor que chamam de Papito, o nome dele não é esse. Chama de Papito porque ele está no projeto desde que ele começou, desde que o projeto foi inaugurado há 4 anos. Esse senhor, ele tem hoje 67 anos. E ele era traficante e matador para o Pablo Escobar, que é um assunto que não se fala lá. Pede-se para não se falar sobre isso, porque a história negra do país é essa. Mas ele tem mais de 100 assassinatos imputados a ele. Foi condenado, e um belo dia ele entrou no projeto para matar uma pessoa e se converteu. Só Deus para fazer-nos acreditar nessa história também. E foi preso, teve um comportamento absolutamente transformado na cadeia, e com essas políticas de combate à guerrilha, narcotráfico e anistia, que o governo precisou dar, porque senão não ia ter onde prender todo mundo, eles escolhiam os que tinham melhores comportamentos, e um juiz olhou para ele e disse assim: pode soltar, porque esse está transformado. Talvez esse juiz nem saiba o que ele está dizendo, mas de fato ele está transformado. E nós conhecemos a vida dele lá dentro. Ele hoje não mora no projeto, mas fez questão de estar com a gente lá. Eles estão muito ligados. Quem hoje não está mais internado no projeto tem uma história muito ligada, muito forte, então está sempre presente. E esse senhor fez questão de estar lá. E eu tirei essa foto no dia que nós viemos embora. No domingo pela manhã nós participamos do culto, não almoçamos, entramos no ônibus e fomos embora. E ele nos recebeu assim, né? Terno, gravata. Você olha para ele e você acha que ele é uma pessoa que nasceu no lar cristão, mas a vida espiritual dele, a vida cristã dele começa há 4 anos. Eu quero convidar aqui a nossa missionária, a pastora Eric, e também o Clóvis, o seu esposo, nosso irmão em Cristo, que durante o último ano estiveram pela Junta de Missões Mundiais atuando no Timor-Leste, e embora membros da Segunda Igreja Batista em Campos, também estavam ali representando a nossa igreja, né? Atuando, trabalhando, fazendo missões em nome da nossa igreja. Eu quero dizer para vocês que foi maravilhoso tudo que Deus fez lá. Nós fomos para poder ajudar em 3 projetos básicos, né? O PEP, que é um projeto com crianças, um projeto que a junta tem, que normalmente ela trabalha com... O PEP normalmente é para reforço escolar. Mas em países muito pobres, como é o caso do Timor-Leste, que não tem escola para todo mundo, o PEP acaba funcionando como a única escola das crianças. E a gente tinha lá uma turminha de 4 anos, depois nós tivemos uma turminha de 5 anos. E Deus
pelo poder de Deus, Deus nos abençoou e eu pude produzir um material para essas crianças, um material didático para os alunos, para o professor que não tinha, coisa que é feita pelo poder do Espírito. Eu não sou professora, eu sou professora universitária, né? Os irmãos sabem, eu pedi demissão da faculdade, né? Dava aula no curso de Direito e Relações Internacionais, pedi demissão da faculdade para poder ir para lá. Não sou professora de infantil. A única coisa que eu conheço de infantil são relacionadas aos meus filhos, né? Queridos, mas quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, Deus ultrapassa as suas limitações. As suas limitações, elas não param a obra de Deus. E quando eu olhei para aquelas crianças, eu falei, Deus, eu não sou professora de infantil, eu não entendo nada de infantil, mas eu só sei que essas crianças precisam de um material. É a única coisa que eu sei. E eu lembro que eu disse para Deus em oração, eu falei, Senhor, eu creio que quando Jesus esteve aqui na terra, Ele pegou 5 pães e 2 peixinhos da mão de um menininho e Ele alimentou uma multidão. E eu quero te dizer, Deus, que eu creio que Jesus fez isso, mas eu creio também que Jesus continua fazendo isso hoje. Então, naquele dia, eu disse para Deus, Senhor, eu estou te entregando hoje os meus 5 pães e 2 peixinhos, que hoje é a minha compaixão por essas crianças, a minha disposição, o meu amor, isso é tudo que eu tenho. Eu sei que não é suficiente, mas eu sei que se o Senhor derramar poder e fizer multiplicar, algo tremendo pode acontecer. E foi assim. E eu fui para o computador e Deus foi me dando material todo infantil, de 4 anos, de 5 anos, fiz livro do aluno, fiz livro do professor, pelo poder de Deus, pelo poder de Deus. A mesma coisa com relação aos pastores. A gente foi lá para o Timor e falaram para mim assim, quando a gente foi, né? Érica, olha, você só não vai fazer uma coisa, você não vai pregar muito no Timor, porque lá é uma cultura muito machista, a voz da mulher, ela é sufocada, realmente, então a mulher não tem voz. Então eu falei, olha, você não vai pregar lá. Queridos, quando Deus resolve agir, Ele rompe com cultura, Ele rompe com padrão, Ele rompe com tudo, porque eu acho que o que eu mais fiz lá foi pregar. E Deus ainda me deu, eu ainda dei um curso no Projeto Vida Mais lá, queridos, para os pastores e líderes do Timor, coisa que só pode ser feita pelo poder de Deus. Os próprios missionários antigos que estavam lá falaram, Érica, você, jovem mulher, dando um curso para esses pastores, homens aqui, é coisa que só pode acontecer pelo poder de Deus, enfim. E Deus nos abençoou, preparamos o material, nós conseguimos, por conta dos recursos, pagar a tradução para o teto. Então, nós deixamos lá estudo bíblico. Eu fiz um curso, queridos, pegando toda a vida de Jesus, desde do anúncio do nascimento de Jesus até a sua ascensão. Preparei o material todo desse curso, paguei a tradução toda para o teto e deixei lá. E agora esse material está sendo usado nas escolas bíblicas das igrejas lá. Quando a gente veio embora, coisa de um mês, o pastor que é responsável pela tradução da Bíblia, ele que fez toda a tradução do nosso material, ele pegou, ele nos abraçou e ele falou assim, pastora Érica, muitos missionários vêm e vão, mas eu quero dizer para você que o que você está deixando aqui na nossa terra é um estudo bíblico na nossa língua, de capacitação. E ele então virou e falou assim, o Timor-Leste nunca vai ter como agradecer a você por isso daqui. E ele foi e pegou, e grande parte do pagamento que eu tinha dado para ele, uma parte daquele pagamento que eu sabia que seria muito importante num contexto que é muito miserável, ele pegou mais da metade e ele me deu. E ele falou assim, eu quero semear no seu ministério, isso aqui é para você, para a sua viagem, para os seus filhos, e toma isso daqui. Então, coisas assim, tremendas que a gente pôde fazer lá. Nós trabalhamos na igreja lá também, com os jovens, pregamos, demos estudos lá, trabalhamos no PEP e no projeto Vida Mais, que é um projeto que tem várias aulas. Aulas de português, aulas de informática, aulas de inglês. Foi nesse projeto que eu dei o curso para os pastores. O Clovinho, ele deu aula de português lá também, eu dei aula de português, e nas aulas de português a gente botava a Bíblia, a gente trabalhava o português através da Bíblia, e a gente botava versículos, a gente botava músicas, e as pessoas queriam, porque eles querem aprender o português. Então foi assim, foi algo maravilhoso que a gente fez nesse tempo, pelo poder de Deus. E então eu quero passar um vídeo para vocês, que eu sei que o horário está apertado, eu quero passar um vídeo para vocês que faz assim, um resuminho de tudo aquilo que o Senhor fez através da nossa vida. E eu quero dizer que você fez parte disso orando, você fez parte disso contribuindo, você fez parte disso quando você vai enviando a palavra de Deus, porque eu sei que eu fui enviando as devocionais nos grupos do Timor por orientação de Deus. Deus falou, envie, Érica, eu envio. O que Deus manda fazer, eu faço, né?
E aí as coisas foram se espalhando, as devocionais foram se espalhando. E lá no Timor eu ouvi assim: pastora Érica, a palavra de Deus através das suas devocionais está chegando aqui nos ribeirinhos da Amazônia. Pastora Érica, a palavra de Deus através das suas devocionais está chegando aqui no interior do Nordeste. Pastora Érica, suas devocionais estão chegando aqui no sul do Brasil. Pastora Érica, sua devocional está sendo uma bênção no Hospital do Câncer. Pastora Érica, sua devocional está chegando no presídio. Enfim, eu falei que Deus me levou para os confins da terra para eu fazer missões nacionais também. Algo tremendo que só pode ser feito pelo poder de Deus. E depois a gente conseguiu saber que as devocionais estavam chegando em vários países. É a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. A gente recebia várias mensagens, coisa que o Espírito Santo faz, coisa que ele espalha, a palavra de Deus sendo pregada em todas as nações. Então eu quero louvar muito a Deus pelo seu apoio, pela sua intercessão, e assista esse vídeo então que faz um resuminho. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Amém. Porque eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, com você que está aqui, com você que nos assiste pela TV e com você que assiste pela internet também. Hebreus capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 10.
Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5, de 7 a 10. A Bíblia diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero chamar sua atenção para o versículo 9, que diz assim: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Já fizeram várias pesquisas, inclusive uma recentemente foi feita por uma organização evangélica nos Estados Unidos, perguntando para as pessoas se elas acreditam na existência do céu. É interessante que mais ou menos 95% das pessoas entrevistadas disseram: sim, nós acreditamos no céu. Foi mais ou menos este percentual das pessoas que disseram também: sim, nós acreditamos em Deus. Cremos que o céu existe e cremos que Deus existe também. Mas nestas mesmas pesquisas, inclusive esta realizada no final do ano, com milhares de pessoas nos Estados Unidos, eles perguntaram: você acredita no inferno? Aí o percentual cai pela metade, e aproximadamente 50%. Ou seja, se por um lado 95% das pessoas acreditam no céu e acreditam em Deus, por outro lado, apenas a metade, 50% das pessoas acreditam no inferno e acreditam em Satanás. Mas sabe de uma coisa? Quando nós abrimos e começamos a ler as páginas das Escrituras Sagradas, nós chegamos a uma única conclusão: Deus existe, o céu existe, e infelizmente também o inferno existe e Satanás existe também. E é exatamente por esta razão que o autor da carta aos Hebreus, segundo a maioria dos comentaristas, Paulo, mas um número expressivo diz que o seu autor é indefinido, não sabemos exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus, vai dizer no texto que lemos que Jesus foi aperfeiçoado, ou seja, ele tornou-se perfeito, principalmente a partir da sua experiência na cruz do Calvário. Quando ele foi para aquela cruz como o Cordeiro de Deus, no meu lugar e no seu lugar, e como o Cordeiro de Deus foi sacrificado, deu a sua vida, e o seu sangue foi derramado por mim e por você. Ele foi aperfeiçoado porque toda a sua missão se cumpriu. Todo o projeto de Deus o Pai, na pessoa do Senhor Jesus, tornou-se real. Para que, segundo o texto que nós lemos, e a Bíblia toda confirma, corrobora com essa verdade, ele fosse a fonte da nossa salvação eterna. Para que ele tornasse para você e para mim a fonte da vida eterna. Li essa semana a história de um jovem num hospital, e depois de vários exames e várias consultas, ele internado, o médico aproximou-se e falou: você terá apenas alguns dias de vida se você não fizer com a máxima urgência um transplante de coração. E o rapaz ficou apavorado, e ele disse: doutor, eu não tenho recursos para pagar essa cirurgia. Doutor, eu não tenho a mínima ideia de um doador. E então o médico, acompanhando já há algum tempo a história e o drama desse rapaz, diz para ele: olha, eu vou te ajudar e vou levar este hospital a buscar um doador para você. E assim que nós encontrarmos, eu farei a sua cirurgia sem cobrar um centavo sequer. É por isso que Jesus tornou-se a fonte da nossa salvação eterna. Porque assim como esse rapaz no hospital,
eu e você, espiritualmente falando, ainda sem Jesus, temos uma gravíssima enfermidade no nosso coração, na nossa alma, no nosso ser, na nossa constituição, na nossa história, na nossa existência, e que é fatal. E assim como a ilustração desse rapaz internado naquele hospital e no diálogo dele com aquele médico, nós também precisamos com urgência de um transplante de coração, e só tem um doador, que é Jesus. Ele, o único que foi aperfeiçoado por Deus o Pai, e que tornou-se suficientemente capaz, completo e absolutamente perfeito para ser a fonte da salvação eterna na sua vida e na minha vida também. Não há outra alternativa, não há outro caminho. E este texto tão extraordinário, cuja mensagem central foi afirmar Jesus como o Messias da promessa do Antigo Testamento, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como um que veio para ser maior do que Moisés, o sacerdote dos sacerdotes, o profeta dos profetas. Jesus foi aperfeiçoado principalmente naquela cruz, no monte chamado Calvário, onde ele tornou-se Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. O texto diz então que o Senhor Jesus tornou-se a fonte da salvação eterna, diz o texto. Jesus tornou-se a fonte da salvação eterna. Eu quero responder a partir desse texto a 4 perguntas nesta noite, que não estão no texto, mas nos fazem compreender esse texto. E a primeira pergunta é esta: qual a necessidade dessa fonte da salvação? Por quê? Será que eu de fato preciso? Será que você de fato tem essa necessidade? Será que apenas alguns poucos? O motivo que levou Jesus a tornar-se a fonte da salvação é o fato de estarmos sem Ele totalmente perdidos, enfermos e condenados, e espiritualmente falando, mortos, destinados ao inferno e à companhia de Satanás para todo sempre. O motivo é esse. Jesus precisou tornar-se perfeito diante de Deus, Jesus precisou tornar-se a fonte da salvação eterna por causa desse problema que todo ser humano tem, todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e estão separados, estão distantes, alienados da graça e da glória de Deus. E esse é o significado da palavra salvação. A gente salva aquilo que está em perigo, a gente salva aquilo que está perdido, a gente salva aquilo que está sem rumo, sem direção. E é o caso da pessoa que ainda não tem Jesus. Por isso, ele tornou-se a fonte da salvação eterna. Quando o primeiro casal, Adão e Eva, quando o primeiro casal cometeu o pecado da desobediência no jardim do Éden, eles foram expulsos da presença de Deus e eles se tornaram perdidos, carentes de salvação, e assim tem sido ao longo da história da humanidade. A salvação é necessária, porque o homem sem Deus, porque o homem sem Jesus está perdido. A segunda pergunta, a resposta está claríssima no texto. Quem tornou-se a fonte da salvação? Ora, Jesus, ele tornou-se a fonte da salvação. E somente ele, como nós acabamos de cantar aqui há poucos minutos. Não há outro caminho para Deus, não há outra possibilidade, não há outra alternativa, não há outro jeito. Somente Ele, diz a Bíblia, e fora dela não há um sequer que, por alguma razão, por algum motivo, tenha se tornado a fonte para a salvação eterna da alma humana. A resposta a esta pergunta é única, é exclusiva. Ele não é um caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Costumou-se no adágio popular afirmar que todos os caminhos levam a Roma, não é verdade? Mas a Deus só há um caminho, ao céu só há um caminho.
uma estrada, uma possibilidade, uma chance, uma opção, que é Jesus. Quem tornou-se a fonte da salvação eterna da alma do homem? Ele. Jesus, o ungido, o escolhido e separado, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Ele tornou-se a fonte da salvação. Jesus veio ao mundo, viveu aqui no mundo, sofreu, morreu e ressuscitou para tornar-se a fonte da salvação. É por isso que eu preciso de Jesus e é por isso que você precisa de Jesus. Foi isso que as nossas crianças ouviram aqui durante toda a semana. Foi isso que nós ouvimos há pouco no testemunho do Vinícius, que esteve na Colômbia. Ouvimos da pastora Érica e sua família que estiveram no Timor-Leste. E essa é a mensagem que a nossa igreja levará até a Guatemala. Se você deseja ir para o céu, você precisa compreender que a salvação da sua alma é um ato de Deus. A salvação vem de Deus, é iniciada em Deus, operada por Deus e sustentada por Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Em terceiro lugar, uma outra pergunta importante que esse texto traz: o que é essa fonte da salvação? O que é isso que o texto diz? Jesus tornou-se a fonte da salvação eterna. Ora, Jesus tornou-se a fonte da salvação eterna quando ele foi para a cruz, porque essa fonte da salvação eterna é aquilo que Jesus fez e faz para abrir a porta do céu para você entrar. Hoje pela manhã o texto que lemos em Josué conta a história desse homem que viveu até os 110 anos de idade. E quando ele faleceu, diz a Bíblia que a nova geração que surgiu depois de Josué não ouviu falar de Deus, não visualizou os testemunhos sobre Deus e foi uma geração idólatra. Mas Josué viveu até os 110 anos de idade e depois ele morreu. Não sei qual é a sua expectativa de vida, se 110 como Josué, se 105, 100, 95, 90, 80, 70, eu não sei, mas um dia você vai morrer. Um dia eu também vou morrer, e é nesse momento que nós vamos descobrir por nós mesmos o que significa essa fonte da salvação. É quando Jesus disse assim: eu sou a água da vida, para aquela mulher que estava à beira do poço de Jacó. E então Jesus diz: aquele que beber dessa água, que sou eu, Jesus, jamais morrerá, jamais terá sede outra vez, porque essa água é a água da vida eterna. Cristo fez a parte mais difícil. Ele veio aqui por você e viveu por você, sofreu por você, foi para a cruz do Calvário e morreu por você, para tornar-se essa fonte da salvação eterna. A nossa parte, a minha, a sua parte é a mais fácil, que é apenas compreender essa verdade, aceitar essa verdade e receber gratuitamente essa verdade. Tomar posse dessa verdade e ter o nome escrito no livro da vida eterna. E esta é a quarta resposta para a quarta pergunta. Como é possível receber essa fonte da vida eterna? Como é possível receber essa salvação eterna? Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte que nos cabe quando nós ouvimos e compreendemos. Quando o Espírito Santo de Deus bate a porta do nosso coração. Não precisa nenhum sacrifício, não precisa nenhum ritual, não precisa nenhuma oferta, não precisa de absolutamente nada mais complexo do que apenas abrir o coração e dizer: sim, eu quero, sim, eu desejo, sim, eu preciso. O plano de Deus era esse. O projeto de Deus era esse. Foi isso que Deus pensou para se religar ao homem, para trazer o homem de volta para o seu Criador. Não há outra maneira, não há outro jeito. O preço para a salvação eterna da alma do homem era a cruz do Calvário,
a morte e a ressurreição, e Jesus já pagou esse alto preço por você. Agora basta obedecer. O texto diz que Jesus tornou-se, depois de ser aperfeiçoado em Deus, Jesus tornou-se a fonte da salvação eterna, e o texto completa, termina, conclui dizendo: para aqueles que o obedecem. Obedecer aqui significa dizer sim, eu preciso. Significa dizer sim, eu quero. Significa dizer sim para o convite de Jesus. Agora você só precisa fazer o que é mais fácil. O mais difícil, Jesus já fez. Agora você só precisa obedecer e vir a Jesus. Uma obediência simples. Uma obediência simples. Porque basta dizer sim. Mas este mais fácil tem se tornado mais difícil quando nós endurecemos o nosso coração e, cegos por causa do pecado, resistimos ao toque, ao chamado, e então ignoramos Jesus, a fonte da salvação eterna. Mas nessa noite você não está aqui por acaso, e não viu e ouviu e está participando deste culto por acaso, mas eu creio que há um propósito de Deus na sua vida, e por isso eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos para nós orarmos. Porque eu quero fazer um convite muito importante, muito necessário, a você que está aqui neste templo, neste santuário, participando deste culto, e também para você que nos assiste tanto pela internet quanto pela TV. Não basta ouvir, não basta compreender sobre esta verdade tão extraordinária, tão maravilhosa. Mas é preciso tomar uma atitude, uma decisão. Eu quero terminar nesta noite dizendo a você que chegou a hora, o momento exato de você mudar completamente a sua história. A sua vida também merece a salvação eterna em Jesus. Tu não és um Deus criado. Pode cantar? Por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, terás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente. Somente és Deus, o eterno Senhor.
Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br